Já se perguntou como os animais garantem a continuidade de suas espécies na natureza? O que pode parecer um simples instinto reprodutivo é, na verdade, uma jornada repleta de desafios, estratégias engenhosas e adaptações incríveis. No reino animal, a busca por parceiros não é apenas um ato reprodutivo, mas também um espetáculo que combina força, paciência, criatividade e, em muitos casos, até humor. De comportamentos marcados por força bruta a interações sensíveis e cheias de nuances, os rituais de acasalamento dos animais revelam o quão profundamente a sobrevivência está ligada à reprodução. Alguns utilizam vocalizações específicas para atrair parceiros, enquanto outros competem ferozmente em disputas físicas. Há até aqueles que desenvolvem estratégias engenhosas para evitar predadores durante o processo, ou que criam laços sociais únicos que vão muito além da reprodução. Este é um tema que fascina não apenas cientistas, mas também qualquer pessoa curiosa sobre os mistérios da natureza. Afinal, por que uma hiena possui um órgão reprodutivo tão único e complicado? O que faz um macho elefante investir tanto tempo e energia em sua fase de must? Por que os bonobos usam o sexo para resolver conflitos? Cada uma dessas perguntas nos leva a um mundo de descobertas, onde a biologia, a ecologia e a evolução se encontram em um espetáculo de diversidade. Neste mergulho pelos rituais de acasalamento mais inusitados do reino animal, você verá que a reprodução é muito mais do que um simples ato. É uma dança de sobrevivência, onde cada gesto, som e comportamento tem um propósito. Prepare-se para explorar as estratégias mais surpreendentes que garantem a continuidade de algumas das espécies mais fascinantes do planeta. Número 1. As hienas. O acasalamento das hienas é, sem dúvida, um dos mais peculiares e desafiadores do reino animal. O que torna esse processo tão complicado é a anatomia única das fêmeas. Elas possuem um órgão conhecido como pseudopênis, um clitóris alongado que se assemelha ao pênis dos machos. Esse órgão não é apenas usado para urinar, mas também para a reprodução e o parto, tornando o ciclo reprodutivo das hienas extremamente complexo. Quando um macho deseja acasalar, ele precisa inserir seu pênis no pseudopênis da fêmea. Essa tarefa requer precisão e paciência, já que qualquer erro pode causar ferimentos graves ou até a morte do macho, especialmente se a fêmea reagir agressivamente. Os machos precisam demonstrar habilidades e coragem para superar esse obstáculo, o que torna o acasalamento uma verdadeira prova de aptidão. Mas o desafio não termina no acasalamento. Quando a fêmea dá à luz, o pseudopênis precisa se expandir para permitir a passagem dos filhotes. Esse processo é arriscado tanto para a mãe quanto para os recém-nascidos. Muitas vezes o parto resulta em complicações que podem levar à morte de um ou mais filhotes. Os cientistas ainda estão investigando as razões evolutivas por trás dessa anatomia única. Uma teoria sugere que o pseudopênis está ligado à estrutura social das hienas, onde as fêmeas são dominantes. Esse órgão pode simbolizar autoridade e força, atributos importantes em suas sociedades hierárquicas. Além de sua biologia intrigante, as hienas são conhecidas por suas vocalizações distintas, como risadas e uivos, e por suas complexas interações sociais. Os laços entre os membros do grupo são fortes, e tanto machos quanto fêmeas participam ativamente de atividades sociais, incluindo brincadeiras e demonstrações de afeto. Número 2. Elefantes. Os elefantes têm um sistema reprodutivo fascinante que reflete sua inteligência e comportamento social complexo. Como animais poligínicos, os machos geralmente acasalam com várias fêmeas, e o cortejo é uma combinação de sinais químicos e comportamentos físicos impressionantes. O período de acasalamento ocorre com mais frequência na estação das chuvas, quando as fêmeas, conhecidas como vacas, entram no cio. Elas sinalizam sua fertilidade liberando feromônios na urina, um convite detectado pelos machos através de uma técnica chamada resposta de Flehmen. Nessa técnica, o macho usa a tromba para coletar o cheiro e transferi-lo para um órgão especializado em sua boca, chamado órgão de Jacobson, que analisa as substâncias químicas. Os machos mais velhos e experientes entram em um estado conhecido como must, durante o qual seus níveis de testosterona aumentam em até 60 vezes. Isso os torna extremamente competitivos e agressivos, características que os ajudam a vencer rivais e conquistar fêmeas. Durante esse período,
Eles também produzem secreções oleosas nas glândulas temporais e liberam um odor forte para demonstrar sua dominância. Após o acasalamento, as fêmeas enfrentam uma das gestações mais longas do reino animal, que dura cerca de 22 meses. Quando o filhote nasce, ele pesa cerca de 100 quilos e é imediatamente integrado ao grupo, onde é cuidado por várias fêmeas, reforçando os laços sociais da manada. Número 3. Guepardos. O ciclo de reprodução dos guepardos é uma verdadeira batalha de estratégia e persistência. As fêmeas entram no cio periodicamente e utilizam uma técnica engenhosa para atrair parceiros. Urinam em locais estratégicos, liberando sinais químicos que alertam os machos de sua fertilidade. Os machos, ao captar esses sinais, intensificam suas próprias marcações territoriais, criando uma competição indireta para conquistar a atenção da fêmea. Quando mais de um macho responde ao chamado, as disputas físicas são inevitáveis. Esses combates podem incluir golpes com as patas, mordidas e empurrões, e só terminam quando um vencedor é claramente estabelecido. A fêmea, mesmo após a vitória de um macho, pode permanecer seletiva. Muitas vezes, ela se acasala com múltiplos machos durante o mesmo ciclo de cio, o que aumenta a diversidade genética de sua prole. Após o acasalamento, a fêmea assume sozinha todas as responsabilidades da criação. Ela busca um local escondido para dar à luz e protege os filhotes ferozmente nos primeiros meses, mudando-os frequentemente de lugar para evitar predadores. Os filhotes, cobertos por uma camada de pelos sedosos com uma capa azul acinzentada, dependem completamente da mãe para alimentação e proteção. Aos 2 meses, os filhotes começam a explorar o ambiente e aprendem as primeiras lições de caça. A transição para a independência é gradual, mas aos 20 meses, eles estão prontos para deixar a mãe e enfrentar os desafios da vida selvagem sozinhos. Número 4. Javalis. O acasalamento dos javalis é um espetáculo de força e determinação, misturado com toques de persistência e até um pouco de humor. Os machos começam o processo enfrentando-se em lutas intensas, onde testam sua força, resistência e habilidade para impressionar as fêmeas. Após vencer, o macho inicia um comportamento característico. Ele circula a fêmea em movimentos repetitivos, emitindo sons semelhantes a cliques para demonstrar interesse. Se a fêmea não responde, ele intensifica seus esforços, chegando a mordiscar levemente suas costas em uma tentativa de chamar a atenção. Embora o acasalamento em si seja breve, o esforço por trás do ritual demonstra a importância da persistência no sucesso reprodutivo. Após o ato, a fêmea se concentra na gestação, que dura cerca de 4 meses, resultando no nascimento de uma ninhada que pode variar de 3 a 8 filhotes. Os recém-nascidos possuem listras que ajudam na camuflagem, protegendo-os de predadores. A mãe dedica-se inteiramente ao cuidado da ninhada, defendendo-os ferozmente contra qualquer ameaça. Número 5. Fossas. Os fossas, carnívoros ágeis de Madagascar, possuem um sistema de acasalamento único que ocorre no alto das árvores. O ritual começa quando uma fêmea emite vocalizações específicas, atraindo machos de diferentes regiões. Os machos competem intensamente para alcançar a fêmea, muitas vezes engajando-se em batalhas ferozes. Essas disputas não levam em conta o perigo representado pela altura ou pelo ambiente hostil. Curiosamente, as fêmeas podem se acasalar com vários machos durante o mesmo período, promovendo uma ampla variabilidade genética. Após o acasalamento, a fêmea se retira para cuidar da prole, protegendo-a de predadores até que os filhotes estejam suficientemente desenvolvidos para explorar o ambiente sozinhos. Número 6. Zebras. O ritual de acasalamento das zebras é um espetáculo de competição e resistência, refletindo a dinâmica social de cada espécie. Com um curto período de reprodução, geralmente entre agosto e setembro, os machos enfrentam intensa competição para garantir uma parceira. Os machos começam demonstrando interesse por meio de vocalizações altas, movimentos energéticos e posturas que exibem sua força. Esses comportamentos intimidam rivais e chamam a atenção das fêmeas. Confrontos físicos são comuns, com mordidas, empurrões e chutes violentos entre machos rivais. As fêmeas, por sua vez, indicam receptividade ao levantar a cauda, expondo sua genitália ao macho dominante. Este sinal é crucial, pois as zebras são conhecidas por sua seletividade. A cópula é rápida, mas pode ocorrer várias vezes para garantir a fertilização. Entre as diferentes espécies de zebras,
Os padrões de acasalamento variam. Zebras das planícies e zebras das montanhas vivem em haréns, onde um macho dominante mantém um grupo de fêmeas sob sua proteção. O acasalamento aqui é exclusivo e ocorre dentro do grupo. Zebras de greve, por outro lado, adotam um sistema mais aberto, onde machos sem harém competem intensamente. Nessa espécie, os machos desenvolveram adaptações, como testículos maiores, para aumentar a produção de esperma e vencer a competição pós-copulatória. A gestação dura cerca de 12 meses, resultando no nascimento de um único filhote. Logo após o parto, o recém-nascido já é capaz de ficar de pé e correr, habilidades essenciais para evitar predadores. Durante as primeiras semanas, a mãe mantém o filhote próximo e o protege enquanto ele aprende a acompanhar o grupo. O vínculo entre mãe e filhote é forte, mas não exclusivo. O grupo social das zebras é unido, com outras fêmeas frequentemente ajudando a proteger e cuidar dos jovens. Número 7. Hipopótamos. Os hipopótamos são famosos por seu comportamento territorial, e isso reflete diretamente em seus rituais de acasalamento. Todo o processo ocorre exclusivamente na água, que serve como palco para lutas, cortejos e o próprio ato de reprodução. Os machos, conhecidos como touros, são extremamente competitivos e controlam territórios aquáticos onde várias fêmeas, chamadas vacas, vivem. Para conquistar o direito de acasalar, os machos exibem comportamentos intimidadores, como abrir a boca para mostrar os dentes caninos enormes ou urinar e defecar enquanto giram o rabo, espalhando o cheiro e marcando o território. Antes do acasalamento, o macho avalia a fertilidade da fêmea ao cheirar e provar sua urina. Se ela estiver no cio, ele a segue de perto e pode afastar outros machos que se aproximem. O ato em si é breve, mas bastante intenso, ocorrendo com a fêmea submersa na água, enquanto o macho a mantém parcialmente submersa, forçando-a a emergir ocasionalmente para respirar. A gestação dura cerca de 8 meses, e o filhote geralmente nasce na água ou em áreas rasas próximas à margem. Pesando cerca de 50 quilos ao nascer, o jovem hipopótamo é imediatamente protegido pela mãe, que muitas vezes se afasta do grupo nos primeiros dias para garantir a segurança do filhote. As mães são ferozmente protetoras e podem atacar qualquer animal, incluindo outros hipopótamos, que representem uma ameaça ao filhote. Esse comportamento protetor é essencial, já que predadores como crocodilos e leões frequentemente caçam jovens hipopótamos. Número 8. Leões. O acasalamento dos leões é uma das atividades mais intensas e extenuantes do reino animal. Quando uma fêmea entra no cio, ela e o macho dominante podem acasalar até 100 vezes por dia durante um período de 3 a 5 dias. Essa frequência absurda é necessária para garantir que a ovulação seja estimulada e a fertilização ocorra. O processo em si é breve, geralmente durando menos de 1 minuto, mas é acompanhado por um detalhe único e doloroso. O pênis do macho possui espículas que causam desconforto à fêmea durante a retirada. Esse estímulo físico é crucial para desencadear a ovulação, mas também provoca reações agressivas por parte da fêmea, que frequentemente rosna, bate com as patas ou até ataca o macho em resposta à dor. Essa maratona de acasalamento, apesar de exaustiva, é vital para a continuidade do grupo. Após o período fértil, a fêmea se retira para começar a gestação, que dura cerca de 3 meses e meio. Os filhotes nascem cegos e indefesos, exigindo cuidados intensivos por parte da mãe. As leoas do grupo frequentemente cooperam, criando os filhotes juntas, enquanto os machos protegem o território contra rivais que podem tentar assumir a liderança e matar os filhotes. Esse sistema de reprodução reflete a intensa dinâmica de poder e sobrevivência que define a vida dos leões. Número 9. Bonobos. Os bonobos, nossos parentes mais próximos no reino animal, têm um comportamento reprodutivo que vai muito além da reprodução. Para esses primatas, o sexo desempenha um papel central na vida social, sendo usado para estabelecer laços, resolver conflitos e até celebrar momentos felizes, como a descoberta de alimentos. O comportamento sexual dos bonobos é notável por sua diversidade e frequência. Eles são um dos poucos animais, além dos humanos, que mantêm relações face a face e se beijam com a língua. Além disso, as interações sexuais ocorrem entre indivíduos de diferentes gêneros e idades, promovendo a harmonia no grupo.
As fêmeas desempenham um papel crucial na sociedade bonobo, frequentemente formando alianças com outras fêmeas por meio de comportamentos sexuais, como o esfregar de clitóris, conhecido como GG rubbing. Essas alianças ajudam a manter a paz no grupo e a proteger os jovens contra agressões. Os bonobos são únicos também no uso do sexo como ferramenta política. Machos frequentemente acasalam com fêmeas para fortalecer laços e ganhar acesso a recursos, enquanto as fêmeas usam o comportamento sexual para integrar-se em novos grupos. Apesar de seu comportamento descontraído, os bonobos têm estruturas sociais complexas e altamente cooperativas, com uma ênfase na igualdade e na resolução pacífica de conflitos. Número 10. Cangurus. O acasalamento dos cangurus é um verdadeiro teste de paciência, força e estratégia. Os machos, conhecidos como boomers, precisam competir intensamente por fêmeas férteis, chamadas de flyers. Esse processo começa com a formação de pares temporários, chamados pares de consorte, nos quais o macho segue a fêmea de perto, garantindo que nenhum outro macho se aproxime. Durante o período fértil, que ocorre em ciclos irregulares, as fêmeas emitem sinais químicos e visuais para atrair os machos. Elas podem urinar em áreas específicas ou até adotar posturas corporais que indicam receptividade. Quando um macho detecta esses sinais, ele segue a fêmea, cheirando sua urina para confirmar se ela está no cio. Se a fêmea for receptiva, o macho inicia um cortejo cuidadoso. Ele a lambe suavemente e usa as patas dianteiras para acariciá-la. No entanto, nem sempre o cortejo é tranquilo. Rivais frequentemente interrompem o processo, desafiando o macho dominante para combates diretos. Essas lutas podem ser brutais, com golpes poderosos das patas traseiras e mordidas nas extremidades. O macho vencedor finalmente consegue acasalar com a fêmea, mas o processo pode levar dias, já que a formação do par de consorte permite várias sessões de cópula durante o período fértil da fêmea. Após o acasalamento, a fêmea exibe uma característica única no reino animal, a diapausa embrionária. Isso significa que ela pode pausar o desenvolvimento do embrião até que as condições ambientais sejam favoráveis, garantindo melhores chances de sobrevivência para o filhote. Quando o filhote nasce, ele é minúsculo, com cerca de 2 centímetros, e precisa rastejar até o marsúpio da mãe, onde completa seu desenvolvimento. Dentro da bolsa, ele se alimenta de leite materno e permanece protegido por vários meses antes de começar a explorar o mundo exterior. Número 11. Porcos-espinhos. Os porcos-espinhos possuem um dos rituais de acasalamento mais incomuns e desafiadores do reino animal. Devido aos espinhos afiados que cobrem seus corpos, o processo exige uma incrível habilidade e cooperação entre o macho e a fêmea. Tudo começa com o macho expressando seu interesse de forma inusitada. Ele urina na fêmea. Esse comportamento aparentemente estranho é essencial, pois a urina do macho contém substâncias químicas que ajudam a fêmea a determinar sua aptidão genética e se ele é um parceiro adequado. Se a fêmea não estiver receptiva, ela reage imediatamente, sacudindo a urina e afastando-se do macho. No entanto, se estiver pronta para acasalar, o que ocorre apenas em um curto período de 8 a 12 horas por ano, ela se posiciona de maneira a expor sua barriga desprovida de espinhos, sinalizando sua disponibilidade. O ato de acasalamento é delicado e requer que o macho se posicione cuidadosamente para evitar contato com os espinhos. Qualquer movimento brusco pode resultar em ferimentos graves para ambos. O macho precisa ser paciente e realizar várias tentativas para satisfazer a fêmea, que é notoriamente exigente. Após o acasalamento, a fêmea entra em um período de gestação que dura cerca de 212 dias. Quando o filhote nasce, seus espinhos ainda são macios, endurecendo apenas algumas horas após o nascimento. Essa adaptação permite que o parto ocorra sem causar danos à mãe. Os filhotes crescem rapidamente, aprendendo a se defender com seus espinhos em poucas semanas, mas permanecem sob os cuidados da mãe até que estejam prontos para enfrentar o mundo sozinhos. Número 12. Rinocerontes. O acasalamento dos rinocerontes é uma mistura de força bruta e paciência. Tudo começa com a fêmea, que sinaliza sua disponibilidade por meio de comportamentos vocais e físicos. Um som alto, semelhante a um assobio, indica que ela está pronta para acasalar, mas nem sempre os machos respondem imediatamente. Se o macho não demonstrar interesse, a fêmea pode segui-lo, tocando-o suavemente com a cabeça ou esfregando-se contra ele para captar sua atenção.
Assim que o macho percebe o interesse da fêmea, o ritual de acasalamento entra em uma fase mais intensa. Os machos frequentemente disputam o direito de acasalar por meio de confrontos físicos, conhecidos como bluff and bluster. Esses embates envolvem choques frontais com os chifres e podem durar horas, testando a força e resistência de ambos os competidores. Apenas o macho mais forte conquista o direito de acasalar. Quando o acasalamento ocorre, é relativamente rápido, mas vital para a continuidade da espécie. Após o ato, a fêmea inicia uma longa gestação que dura cerca de 18 meses. Quando o filhote nasce, ele já é grande e robusto, pesando cerca de 50 quilos. A mãe cuida do filhote sozinha, protegendo-o de predadores e ensinando-o as habilidades necessárias para sobreviver. Os filhotes permanecem com a mãe por até 3 anos, aprendendo a navegar pelo complexo ecossistema antes de se tornarem independentes. Número 13. Leopardos. O acasalamento dos leopardos é um dos mais intensos e exaustivos entre os grandes felinos. Durante o ciclo fértil da fêmea, o casal pode acasalar a cada 15 minutos, totalizando até 250 vezes em uma semana. Esse ritmo impressionante é essencial para garantir a fertilização. O ritual começa com o macho aproximando-se cautelosamente da fêmea, que inicialmente pode mostrar agressividade. Após um breve período de cortejo, o acasalamento ocorre. Mas é acompanhado de um detalhe único. O pênis do macho possui espículas que causam dor à fêmea durante a retirada. Essa dor desencadeia uma reação agressiva na fêmea, que frequentemente rosna, bate com as patas ou até tenta atacar o macho. Apesar do desconforto, o processo é necessário para estimular a ovulação e aumentar as chances de sucesso reprodutivo. Após o período de acasalamento, a fêmea se retira para iniciar uma gestação de cerca de 3 meses. Os filhotes nascem cegos e vulneráveis, dependendo inteiramente da mãe nos primeiros meses. A mãe ensina os filhotes a caçar e a evitar predadores, protegendo-os até que estejam prontos para se aventurar sozinhos, o que ocorre por volta dos 20 meses de idade. Número 14. Girafas. O ritual de acasalamento das girafas é uma demonstração de paciência, estratégia e resistência. Ao contrário de muitas espécies, as fêmeas de girafa podem entrar no cio em qualquer época do ano, mas o ciclo fértil ocorre aproximadamente a cada 15 dias, criando janelas curtas e intensas para o acasalamento. Os machos, conhecidos como touros, patrulham grandes territórios em busca de fêmeas férteis. Para identificar a fertilidade de uma fêmea, o macho utiliza o comportamento conhecido como resposta de Flehmen. Ele cheira e prova a urina da fêmea, analisando os sinais químicos para determinar se ela está no período fértil. Quando o macho encontra uma fêmea receptiva, o cortejo começa. Ele a segue de perto, tentando impressioná-la com comportamentos que incluem encostar o pescoço nela, lamber sua cauda e até fazer movimentos com a cabeça, utilizando os ossicones, os chifres característicos das girafas, para dar leves toques em seu corpo. Se a fêmea aceitar o cortejo, o macho monta sobre ela, erguendo-se nas patas traseiras, o que exige força e equilíbrio consideráveis devido ao seu tamanho e peso. O acasalamento é breve, mas pode ocorrer várias vezes para garantir a fertilização. Após o acasalamento, a fêmea enfrenta uma das gestações mais longas do reino animal, que dura entre 400 e 460 dias, quase 1 ano e meio. Durante esse período, a fêmea continua com sua rotina de alimentação e deslocamento, até que esteja pronta para dar à luz. Quando o momento chega, a fêmea permanece em pé, e o filhote, chamado bezerro, cai de uma altura de quase 2 metros ao nascer. Essa queda, surpreendentemente, não causa danos ao filhote e é essencial para romper o cordão umbilical e estimular os primeiros movimentos. Os filhotes já nascem com cerca de 1,80 m de altura e, dentro de poucas horas, conseguem ficar de pé e caminhar. Durante as primeiras semanas, eles permanecem próximos à mãe, que os protege de predadores como leões e hienas. O vínculo entre mãe e filhote é forte, mas não exclusivo. As girafas vivem em grupos mistos, e outras fêmeas podem ajudar a proteger os jovens. Conforme os bezerros crescem, seus ossicones, que são achatados ao nascer, começam a endurecer e se tornar mais proeminentes, marcando sua maturidade. Aos 6 meses, os filhotes começam a mastigar folhas e gradualmente deixam de mamar, mas permanecem sob a proteção da mãe até cerca de 1 ano de idade, quando começam a explorar a independência.
Número 15. Tigres. O acasalamento dos tigres é uma combinação de poder e sensibilidade, refletindo sua natureza majestosa e reservada. Durante o período de cio da fêmea, os machos competem ferozmente pelo direito de acasalar, enfrentando-se em lutas violentas que podem causar ferimentos graves. Quando um macho conquista o direito de cortejar uma fêmea, ele começa com sinais de aproximação cautelosos. A fêmea pode inicialmente mostrar agressividade, mas com paciência, o macho ganha sua confiança. O acasalamento ocorre repetidamente durante vários dias, com cada sessão durando apenas alguns segundos. O ciclo reprodutivo da fêmea é curto, durando de 3 a 7 dias, o que exige uma frequência alta de acasalamentos para garantir a fertilização. Após o término do período fértil, o macho se afasta, deixando a fêmea para cuidar sozinha dos futuros filhotes. A gestação dos tigres dura cerca de 3 meses e meio, e a ninhada geralmente varia entre 2 a 4 filhotes. Os jovens tigres dependem inteiramente da mãe, que os protege e ensina a caçar até que estejam prontos para se tornarem independentes, o que ocorre por volta dos 2 anos de idade. Ao longo dessa jornada pelo mundo dos rituais de acasalamento animal, ficou claro que a natureza é uma verdadeira fábrica de criatividade e resiliência. Cada espécie desenvolveu ao longo de milhões de anos métodos únicos para garantir a sobrevivência de sua linhagem, enfrentando desafios físicos, sociais e ambientais. Seja a persistência incansável do macho do porco-espinho, que precisa conquistar a fêmea apesar de seus espinhos, ou a engenhosidade das fêmeas de guepardos, que escolhem múltiplos parceiros para aumentar a diversidade genética de seus filhotes, esses comportamentos nos mostram que a reprodução é um ato fundamentalmente estratégico. Além disso, esses rituais nos ensinam muito sobre a importância do equilíbrio no mundo natural. A competição entre machos garante que apenas os mais aptos transmitam seus genes, enquanto as interações sociais, como no caso dos bonobos, mostram que a cooperação também é uma ferramenta poderosa para a sobrevivência. Por mais diferentes que sejam as espécies e seus métodos, há algo profundamente universal nos rituais de acasalamento: a busca pela perpetuação da vida. Cada gesto, cada som, cada luta é um lembrete de que a natureza, em toda a sua diversidade, está sempre em movimento, garantindo que a próxima geração esteja pronta para enfrentar os desafios do mundo selvagem. Que essa exploração tenha despertado em você não apenas a curiosidade, mas também uma nova admiração pelo mundo natural. Afinal, em cada canto do planeta, há histórias fascinantes esperando para serem descobertas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima exploração.